queria aqui também fazer uso da palavra para dizer que nós estamos num momento muito difícil. E o momento pós-pandemia, ele se apresenta como um momento que será mais complicado ainda. Como historiador, eu costumo dizer que todos os prognósticos, todas as análises econômicas dão conta de que o período que nós vamos viver pós-pandemia, ele só se assemelha ao que aconteceu na pós-crise de 29, e todos se lembram aqui que no pós-crise de 29, nós tivemos ali o surgimento de um período que ficou conhecido como a Grande Depressão. Isso se fez sentir em todas as partes do planeta. Se lá em 29 isso ocorreu, imagine agora nesse mundo globalizado. Por isso eu acredito que o terceiro setor ele terá um papel fundamental nesse momento, para amparar vidas, para acolher os mais frágeis, para se fazer presente naqueles lugares onde o Estado não se faz presente. Ao mesmo tempo, os desafios são grandíssimos, porque a dinâmica da economia no final do século XX e nas primeiras décadas do século XXI tem proporcionado, nesse fenômeno da globalização, uma acumulação de capitais que nunca foi visto na história da humanidade. Dados apontam que toda a riqueza, pasmem, para quem está nos assistindo, toda a riqueza gerada no mundo em 2018, 82% dessa riqueza foi parar nas mãos de 1% daqueles que são considerados mais ricos no planeta. E esse problema se acentua nesses meses de pandemia. As pessoas devem ter assistido os noticiários e devem ter visto como que muita gente, aliás, pouca gente, melhor dizendo, se beneficiou com essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, nós temos um problema de concentração de riqueza, nós temos aí um problema das economias dos países periféricos, nós temos aí um problema de desastres ambientais ou de crimes, como o ocorrido recentemente em Brumadinho. Então, é nesse sentido que o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é resgatar uma história que se confunde com a história do nosso próprio país. Eu já ouvi você, Rodrigo, aqui outras vezes, mencionando que o terceiro setor no país é muito mais antigo do que a gente imagina. Ele chega com os portugueses. Ele chega aqui com aquela ideia trazida pelo catolicismo de benevolência, de fraternidade, de solidariedade, e aí, de repente, começam a surgir os orfanatos, as santas casas de misericórdia, que nada mais são do que as raízes históricas que nós temos do terceiro setor. E, nesse sentido, nós temos, dentro dessa agenda, dentro do voluntariado, dentro do terceiro setor, um Papa que faz um convite aos jovens do mundo inteiro para juntos discutirem uma economia sustentável, para juntos discutirem uma ideia de casa comum, de planeta, onde essa economia faz as pessoas viverem. Ela não mata, ela não exclui, mas ela dá vida, ela humaniza, ela não desumaniza. Cuida da criação e não da caça, como disse o próprio Francisco. Precisamos de uma economia que cuide da criação e não da caça. E essa economia, ela propõe estabelecer novos paradigmas de um modelo sustentável, alicerçado na solidariedade que inclua todos os povos desse planeta. Eu já disse isso aqui outras vezes, eu vejo que existe aí uma oportunidade até de mudança na visão global. Porque a Revolução Francesa criou uma tríade: liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade fez surgir o liberalismo, a igualdade fez surgir o socialismo, e esses dois sistemas não conseguiram prover os mais pobres e os mais necessitados daquilo que é fundamental, elementar e básico:
Mas nesse caminho, a fraternidade se perdeu. Será que não é hora da fraternidade? Não é o momento da fraternidade? Não é o momento da fraternidade imperar? E aquilo que o terceiro setor faz muito bem, porque é uma oportunidade para, inclusive, rediscutirmos sobre o que a economia desempenha na sociedade. Uma economia que deve estar à disposição de todos, em todos os lugares, e, acima de tudo, possuir um compromisso com a sustentabilidade. Nós não podemos aceitar os níveis que a desigualdade ela atingiu. São níveis eticamente, politicamente, economicamente insustentáveis. A economia ela tem de voltar a servir o bem comum. O problema não é de informação. O problema não é de tecnologia, pessoal. Esses existem e são quantificados em todos os continentes. O que muitas vezes falta é a vontade política para entender que a verdadeira democracia só existirá quando existir também democracia econômica. E ela só será implantada no momento em que a garantia de participação nos processos decisórios, não só nos períodos eleitorais, mas no momento em que gestores públicos conseguirem compreender as regras do jogo econômico, qual papel cada um vai desempenhar, individual ou coletivamente. E aí que eu acredito na existência do terceiro setor. O terceiro setor ele não existe simplesmente por inoperância do Estado. O Estado do bem-estar social, o chamado welfare state, ele conseguiu atingir muita gente. Mas mesmo no estado de bem-estar social, havia uma grande lacuna. Porque o Estado, às vezes, consegue atingir, o Estado, às vezes, consegue suprir a inoperância de alguns serviços e elementos básicos. O Estado tem ampla cobertura nacional, mas, detalhe, o Estado não tem capilaridade comunitária. Eis a grande questão. O Estado não tem capilaridade comunitária. Essa capilaridade comunitária, e eu sou prova disso, porque eu venho do terceiro setor, ela existe através do voluntariado, ela existe através das boas ações, ela existe através da empatia, como muito bem colocou o nosso colega Renato nessa tarde. O setor privado, por sua vez, ele só se busca vincular aos serviços sociais quando se trata de elites, que podem pagar por bens, por serviços diferenciados, o que muitas vezes aprofunda essa desigualdade e reduz o equilíbrio de chances à partida, gerando maiores dificuldades em vez de contribuir. E aí, então, no conjunto do terceiro setor, no lugar onde podem se conhecer e se reunir, se melhora a produtividade, não só das organizações, mas também dos atores. O fortalecimento das relações entre o terceiro setor e as suas comunidades facilitam o entendimento entre elas. Existe ali o compartilhamento de informações estratégicas, de melhores práticas, de ajuda mútua. Há aquela concretização de uma palavra tão utilizada por praticamente todos os convidados nessa tarde. Intercâmbio, redes, onde, através dessa ligação, nós temos aí uma mudança na gestão dos recursos públicos, na gestão da vida comunitária, o que fortalece o que a gente chama de uma reivindicação coletiva junto ao poder público, para que melhores condições de atendimento à população possa existir. É esse o papel de tantas entidades, de tantas associações, do terceiro setor, que tanta diferença faz
na vida das pessoas. É por isso que essa frente existe e é por isso que nós estamos aqui, para ser a voz que tantas vezes não conseguiu ser ouvida, tantas vezes foi implodida, exatamente por não ter representatividade. Em Minas, o terceiro setor está muito bem representado e a chamada Casa do Povo quer abraçar a essas instituições sérias, a essas entidades sérias, que serão, sem dúvida nenhuma, a voz do terceiro milênio na concretização de uma agenda que propõe um mundo melhor, um mundo mais democrático e um mundo voltado essencialmente para o bem comum, onde todos têm o direito de colher aquilo que esse mundo ele nos provê através da própria natureza.